Vamos agora falar de uma segunda diretiva, que é a diretiva for. Essa diretiva permite então a paralelização de laços. A diretiva for é utilizada sempre dentro de uma região paralela, ou então através da construção combinada que existe no OPMP, que é chamada de parallel for. Ela permite paralelizar laços de uma maneira totalmente automática. Isso significa que as iterações do laço vão ser distribuídas e executadas em paralelo pelas threads dentro de uma região paralela. Vamos ver isso através de um exemplo. Vamos imaginar que temos um for de i igual a 0, enquanto i menor que 20, i mais mais. E a operação c do índice i igual a do índice i mais b do índice i. Ou seja, nesse caso temos três vetores de tamanho 20, a, b e c, e estamos jogando o resultado da soma de um elemento de a com o respectivo elemento no b em um elemento de saída no vetor c. Se quisermos paralelizar esse laço, basta fazermos o seguinte. Criamos uma região paralela com a diretiva pragma OMP parallel, e então utilizamos o pragma OMP for. E então temos o laço aqui logo após o for. Uma possibilidade de execução nesse caso vai ser a seguinte. Com duas threads, teremos metade das iterações desse laço sendo executado por uma thread e a outra metade sendo executado por uma outra thread. Então, por exemplo, aqui, a thread principal pegou as iterações de 0 até 9, enquanto que a thread trabalhadora que foi criada dentro dessa região paralela executou as iterações de i igual a 10 até i igual a 19. Note que essa distribuição das iterações entre as threads foi feita de maneira totalmente transparente, simplesmente com a adição dessas duas linhas no código. Como eu falei anteriormente, é possível utilizar uma versão combinada da diretiva for, que é chamada de parallel for. Isso significa que, ao invés de utilizarmos pragma OMP parallel seguido de pragma OMP for, poderíamos utilizar simplesmente pragma OMP parallel for. Isso simplifica ainda mais e a nossa solução paralela, ao invés de ter duas linhas a mais, terá simplesmente uma linha a mais. Da mesma forma que a diretiva parallel, a diretiva for assume diferentes cláusulas, que são opcionais. Aqui temos uma lista, de novo, não exaustiva de todas as cláusulas, dentre elas o private, first private, que já discutimos, e também outras como schedule e no wait. A ideia, de novo, é não discutir todas essas cláusulas, mas apenas algumas delas que são importantes. Uma das cláusulas que vamos ver nesse vídeo é a cláusula schedule. A cláusula schedule permite definir como as iterações de um laço vão ser divididas entre as threads. Ou seja, ela vai definir uma estratégia de escalonamento das iterações do laço entre threads. Iterações individuais desses laços podem ser agrupadas em blocos, e esses blocos são denominados chunks pelo OPMP. Então a gente pode também definir um tamanho de chunk ao utilizar a cláusula schedule, como vamos ver aqui. Então a cláusula schedule recebe dois argumentos, que é a estratégia de escalonamento, que é o kind, e o tamanho de bloco de iterações, que é o chunk size. Basicamente, o OPMP possui 4 estratégias de escalonamento: Static, Dynamic, Guided e Auto. Vamos falar sobre elas na sequência. Já o chunk size é um número inteiro que vai especificar então a quantidade de iterações em cada bloco. No caso das estratégias Static e Dynamic, o chunk vai ser um tamanho fixo. Ou seja, se eu disser que chunk é igual a 2 para Static e Dynamic, significa que cada bloco de iterações vai conter 2 iterações. Já no caso da estratégia Guided, esse chunk vai ter um tamanho variável e ele vai especificar na prática o tamanho mínimo que ele vai poder ter ao final da execução. Vamos ver um pouco mais sobre como funcionam essas estratégias de escalonamento de iterações Static, Dynamic e Guided, e na sequência vai ficar mais claro como funciona a questão do tamanho do chunk. Vamos começar então com um exemplo utilizando 40 iterações e 4 threads. Vamos assumir então que temos um laço de 40 iterações e vamos utilizar primeiro a estratégia Schedule Static. Nesse caso, o que o Static faz basicamente é o seguinte:
ele pega a quantidade total de iterações do laço e a quantidade de threads que vão existir dentro da região paralela e divide o número total de iterações pelo número de threads e dá um chunk único para cada thread, contendo o resultado dessa divisão. Dividindo 40 por 4, vamos ter um chunk de 10, ou seja, cada thread vai receber um chunk de 10 iterações para executar. Aqui exemplifico então utilizando 4 threads, T0, T1, T2 e T3, onde a T0 vai pegar um chunk que começa em i igual a 0 e termina em i igual a 9, a T1 um chunk que começa em i igual a 10 até i igual a 19, a T2 um chunk que começa em i igual a 20 e vai até i igual a 29, e por fim a T3 que pega um chunk que começa em i igual a 30 até i igual a 39. Note que essa distribuição de chunks para cada thread é feita de maneira totalmente estática, como é dito pelo próprio nome dessa estratégia, ou seja, em tempo de compilação é possível saber qual chunk cada uma das threads vai receber. Ao utilizarmos o argumento opcional da cláusula, que é o chunk size, temos um comportamento diferente. Aqui nesse caso, vamos identificar a quantidade de iterações que cada chunk vai possuir. Nesse exemplo, 5. Então note que mesmo com a mesma estratégia de escalonamento, static, ao mudar o valor do chunk, deixamos de utilizar o valor padrão, que é o caso que eu mostrei anteriormente, para um valor específico, no caso aqui 5, vamos ter então que cada thread receberá um chunk de 5 iterações. Então T0 receberá as primeiras 5, T1 as próximas 5, T2 as próximas 5 e T3 as próximas 5. Como ainda existem iterações para serem feitas, o mesmo procedimento é repetido. As próximas 5 vão para T0, as próximas 5 para T1 e assim sucessivamente. Para quem conhece um pouco de escalonamento, esse escalonamento aqui tem um nome bem conhecido. Ele é conhecido como round robin, ou seja, eu dou uma porção para uma thread, uma porção para outra, uma porção para outra, uma porção para outra, e quando isso acaba, eu volto a repetir essa mesma estratégia. Vamos ver agora a segunda estratégia de escalonamento, Dynamic. E nesse exemplo, vamos utilizar um chunk de tamanho 5. Então, nesse caso, teremos 40 iterações com um chunk de tamanho 5, teremos na prática 8 chunks a serem distribuídos entre essas threads. Diferentemente da estratégia Static, na Dynamic, todos os chunks são colocados em um único saco de trabalho e, à medida em que as threads ficam ociosas, elas acessam esse saco de trabalho e pegam um chunk que ainda não foi processado para ser processado. Isso faz com que não exista uma garantia de ordem de execução entre threads e chunks. Nesse nosso exemplo, a thread 2 ficou ociosa primeiro e pegou o primeiro chunk a ser processado. Depois a thread T0 ficou ociosa e pegou o segundo chunk a ser processado. Note que a quantidade de chunks que cada uma das threads pode pegar para processar também é variável, em função da demanda dessas threads. Se ela termina a execução de um chunk, ela fica ociosa e volta a pegar um novo chunk. Essa estratégia é bastante interessante para aplicações em que a carga de trabalho executada por cada um dos chunks é variável. Por exemplo, se o tempo computacional para executar um primeiro chunk é diferente do tempo computacional para executar um segundo chunk, conseguimos ter um melhor balanceamento de carga, porque a thread que pegou um chunk que vai ser computado mais rapidamente vai ficar liberada e poderá pegar na sequência um novo chunk para ser executado. Isso não acontece na estratégia static, pois a distribuição entre chunks e threads é feita de maneira totalmente estática e não é possível ser alterada durante a execução. Por fim, temos a estratégia guided, que é muito similar à estratégia dynamic, com uma diferença básica: o tamanho do chunk é variável. Nesse caso, estamos utilizando um chunk de tamanho 5. Isso significa que, ao final da execução, as threads receberão aproximadamente chunks de tamanho 5. A ideia dessa estratégia é reduzir o sobrecusto que temos ao acessar um saco de trabalho onde se encontram todos os chunks que ainda não foram processados. Esse sobrecusto acontece porque há uma sincronização sendo feita entre as threads para poder acessar de uma maneira exclusiva esse saco de trabalho. Ou seja, se utiliza aqui de mecanismo de exclusão mútua para proteger uma região crítica que é o próprio saco de trabalho contendo os chunks a serem processados. Então, toda vez que temos um acesso a esse saco de trabalho, temos uma sincronização e somente uma thread por vez acessa
esse saco de trabalho para pegar tarefas. Para reduzir o sobrecusto dessas operações de sincronização, então a estratégia Guided faz a utilização de chunks que são maiores inicialmente, reduzindo assim a quantidade de vezes que as threads vão buscar trabalho no saco de trabalho, mas ao mesmo tempo em que a evolução do programa acontece, esse tamanho de chunk vai diminuindo para tentar reduzir o desbalanceamento de carga que pode existir ao final da execução, ou seja, tentar evitar casos em que uma thread pega uma tarefa muito grande e fica executando, enquanto outras threads estão ociosas e não há mais tarefas a serem computadas. Vamos ver agora um exemplo completo com o uso da diretiva parallel, for e a cláusula reduction. Esse exemplo é o exemplo do produto escalar. Então, o produto escalar nada mais é do que temos dois vetores de tamanhos iguais e multiplicamos os valores de um vetor no índice i pelos valores de um outro vetor no mesmo índice. E esses valores resultantes da multiplicação são somados e colocados numa variável. Esse cálculo do produto escalar de maneira sequencial, então, é feito dessa forma aqui. Temos uma variável que vai receber o valor resultante e temos um laço que varia com i de 0 até n, onde n é o tamanho dos vetores. E a operação que é feita dentro do laço é soma mais igual a do índice i vezes b do índice i. Para paralelizar esse código utilizando a OPMP, poderíamos fazer o seguinte. Criamos então uma região paralela com a diretiva OMP Parallel e dizemos que os vetores a e b são compartilhados. Ou seja, queremos que o OPMP considere que a e b são vetores visíveis a todas as threads e compartilhados. Então, utilizamos a diretiva pragma-omp for para paralelizar as iterações desse laço. Aqui eu optei pelo escalonamento estático, porque o custo de computação é constante, independente do valor de i a ser computado. Ou seja, um chunk com i igual a 1, i igual a 2, i igual a 3 terá exatamente o mesmo tempo de computação, porque é exatamente a mesma operação que está sendo feita em cada caso. Então, neste caso, o escalonamento estático vai dar um resultado muito bom, pois ele não tem o sobrecusto de que as threads tenham que acessar um saco de trabalho fazendo uma sincronização para pegar essas computações a serem feitas. Essa divisão é feita uma única vez, de maneira totalmente estática em tempo de compilação. Então, utilizamos a cláusula reduction para poder então colocar o resultado da redução na variável soma, utilizando como operador o mais, pois temos aqui mais igual sendo utilizado na operação do produto escalar. Então, com isso, temos o compartilhamento de vetores a e b, que vão ser visíveis dentro de todas as threads dentro da região paralela. Temos o escalonamento sendo utilizado aqui como static, e temos aqui a redução ocorrendo sobre a variável soma. Considerando então que haverá uma cópia local da variável soma em cada uma das threads, que fará as operações de multiplicação e depois uma redução será feita sobre a variável soma externa. Vamos falar agora sobre a diretiva sections, que permite a criação de seções paralelas dentro de uma região paralela. A diretiva sections, da mesma forma como a diretiva for, é utilizada dentro de uma região paralela, ou também pode ser utilizada através de uma construção combinada parallel sections. Então ela permite dividir trechos de código, que são chamados de sections, entre threads, e cada section é executada por uma única thread. Há uma sincronização implícita no final, exceto quando utilizamos a cláusula nowait, como vou mostrar mais para frente. Vamos ver aqui um exemplo. Imagine que eu tenha três funções, A, B e C, que são executadas de maneira sequencial, numa versão sequencial do programa. E eu quero que as funções A, B e C sejam executadas em paralelo, pois elas são independentes, podendo inclusive ser executadas em qualquer ordem. Para isso, o que fazemos? Então, criamos uma região paralela, com OMP Parallel, e dentro dessa região paralela, criamos então OMP Sections. E para cada uma dessas funções, criamos uma seção específica com OMP Section. O resultado disso é, num exemplo com 4 threads, teríamos a thread principal iniciando a execução, encontrando a região paralela e criando outras 3 threads trabalhadoras. Como temos apenas 3 seções, mas temos 4 threads, apenas 3 threads vão executar efetivamente as seções.
Então, teremos uma thread que executará a seção que chama a função A, uma thread que executará a seção que chama a função B, e uma thread que executa a função C. Ficaremos então com uma thread ociosa aqui. Essa thread, basicamente, o que ela fará é aguardar na barreira implícita após a sessão. Quando a execução de todas as threads acabar, então as sessões acabam e a região paralela acaba e a execução continua de maneira sequencial com uma única thread. A diretiva sections também permite o uso de cláusulas que são opcionais. Algumas delas já vimos anteriormente, como o caso da private e da first private, e da reduction. A diretiva nowait é uma diretiva bem interessante que permite o seguinte: a gente indica que a thread que executou uma sessão não precise esperar com que todas as threads dentro daquela sessão terminem a sua execução. Ela pode simplesmente avançar a execução sem aguardar o término das demais threads. Ou seja, nesse caso, removemos a barreira implícita que existe dentro da diretiva OMP Sections. Vamos falar agora sobre algumas diretivas de sincronização, para fazer a sincronização entre threads dentro de uma região paralela. A primeira diretiva que vamos ver de sincronização é a diretiva single. A diretiva single determina que um código em uma região paralela seja executado por somente uma única thread. Todas as demais threads dentro de uma região paralela, então, vão aguardar a execução dessa thread, que executará o código dentro da diretiva single, exceto quando a gente utiliza o nowait. Ou seja, nesse caso, as threads que não executam o código dentro da diretiva single continuam a sua execução nas próximas operações dentro da região paralela. Vamos ver aqui através de um exemplo. Imaginamos então que temos aqui uma região paralela sendo criada com a AMP Parallel, e dentro dessa região paralela temos dois printfs. Um printf onde a thread imprime o seu identificador, então imprime o resultado de OMP getThreadNum, e temos uma diretiva single sendo utilizada aqui para a impressão desse segundo printf, que imprime a quantidade total de threads dentro da região paralela com o uso da função AMP getNumThreads. Então, uma possível saída com 4 threads seria essa: thread 2 imprimindo iniciada, thread 1 imprimindo iniciada, depois uma impressão aqui total de threads 4, thread 0 iniciada, thread 3 iniciada. Note que cada uma das 4 threads dentro da região paralela fez o primeiro printf, imprimindo o seu identificador, juntamente com a palavra iniciada. Porém, somente uma das 4 threads executou esse printf que estava dentro da diretiva OMP single. Então, somente uma das threads imprimiu o total de threads aqui. A ordem em que isso aqui acontece é totalmente variável e dependente do sistema operacional, que vai decidir qual thread vai ser executada primeiro em um dado instante de tempo. Então, aqui poderíamos ter todas as combinações possíveis de saídas, exceto aquela combinação que começa com total de threads como sendo o primeiro printf possível. Isso nunca vai acontecer, ou seja, nunca teríamos aqui uma saída total de threads igual a 4 como sendo o primeiro printf, pois cada thread tem que logicamente executar o primeiro printf e depois o segundo. Nunca teremos uma saída que teria o segundo printf sendo executado antes do primeiro, pois isso não respeitaria a lógica sequencial da execução das threads. Da mesma forma que as diretivas anteriores, a diretiva single também aceita algumas cláusulas opcionais, como private, first private, o nowait que já falamos anteriormente, além de outras que não vamos discutir aqui nessa videoaula, mas que têm suas definições e explicações no manual de referência do OPMP. Uma outra diretiva que permite fazer a sincronização dentro de regiões paralelas é a diretiva critical. A diretiva critical cria uma região crítica dentro da região paralela, ou seja, ela funciona com um mecanismo de exclusão mútua. Isso significa que todas as threads vão executar o código que está dentro da critical, porém, uma por vez. A critical aceita um argumento opcional, que é um nome. Esse nome, então, permite nomear essa região crítica. Se não utilizarmos um nome aqui, o OPMP considerará que existe somente uma região crítica dentro do nosso código, então somente existirá uma thread por vez dentro de uma região crítica, mesmo que tenhamos diversas
diretivas OMP Critical no nosso código. No caso de termos diversas diretivas OMP Critical no nosso código, com cada uma delas com um nome diferente, poderemos ter, nesse caso, uma thread em cada uma dessas regiões críticas sendo executada em paralelo. Aqui temos um exemplo do uso da Critical. Temos uma variável x que recebe o valor 0 inicialmente e temos uma região paralela, onde x está sendo identificada como compartilhada. Note que nesse caso aqui, o uso de shared é opcional, pois o OPMP já consideraria a variável x como sendo compartilhada, mas está sendo colocado aqui para deixar isso bem explícito. Então, temos um incremento da variável x dentro da região paralela. Se não utilizarmos Pragma OMP Critical, teremos várias threads tentando incrementar a variável x ao mesmo tempo. E isso vai causar uma condição de corrida e um erro no nosso programa. Então, protegemos o incremento da variável x com a diretiva Critical, de forma que todas as threads dentro da região paralela executarão x++, porém, cada uma por vez. E no final temos o printf de x com o valor resultante. Em uma execução com 4 threads, o valor esperado é que x seja igual a 4. Por fim, a última diretiva de sincronização que vamos discutir é a diretiva Barrier. A diretiva Barrier nada mais faz do que sincronizar as threads em uma barreira. Essa barreira ela já existe no final de cada região paralela, porém muitas vezes é interessante que a gente possa criar barreiras dentro de uma região paralela. Vamos ver esse trecho de código para exemplificar o uso da diretiva Barrier. Vamos imaginar que temos duas funções, compute A e compute B. E vamos imaginar então que compute A pode ser executada em paralelo por múltiplas threads dentro de uma região paralela. Porém, para executar compute B, eu tenho que ter certeza que todas as threads que executaram compute A já terminaram suas computações. Pois, nesse caso, vamos imaginar que compute B usará como resultado de entrada o valor computado por compute A. Para garantir isso, então, adicionamos uma barreira entre as duas funções, de forma que as threads irão executar compute A em paralelo e somente após o término de todas as threads, ou seja, quando todas as threads encontrarem essa barreira, é que poderemos continuar com a execução em paralelo da compute B por essas threads. Exemplificando então graficamente, com duas threads, teremos uma única thread em execução até encontrar a região paralela, uma outra worker thread é criada dentro da região paralela. Essas threads executam compute A em paralelo e depois fazem uma sincronização através da barreira. Ou seja, mesmo que a thread que está aqui no lado esquerdo tenha terminado antes, ela não poderá avançar para a computação da função B até que a thread em preto aqui na direita tenha terminado. Quando ambas terminarem, ambas chegam nessa barreira e ambas podem avançar, então podendo executar a compute B em paralelo. Por fim, vamos falar sobre a diretiva task, que permite a paralelização com o uso do conceito de tarefas. Até então, discutimos duas abordagens do OPMP para paralelizar o código. A primeira é através da utilização da diretiva for, que divide as iterações de um laço entre as threads. A segunda é através do uso da diretiva sections, que divide seções de código dentro de uma região paralela entre threads. A diretiva task ela é muito mais flexível do que a diretiva sections e permite paralelizar problemas que são irregulares e também problemas que possam ter, por exemplo, laços que tenham a quantidade de iterações indefinidos em tempo de compilação, ou até mesmo algoritmos recursivos, o que não é possível com o uso da diretiva sections. A ideia aqui é que tarefas vão ser unidades independentes de trabalho que vão ser passadas para as threads executarem ou imediatamente ou posteriormente. Cada tarefa OPMP é composta por o código que essa tarefa vai executar, os dados que são privados e compartilhados, inclusive, por exemplo, a pilha, que é privada, e variáveis de controle internas do OPMP. O funcionamento geral do uso da diretiva task é o seguinte: criamos uma região paralela com o uso da diretiva parallel. Na sequência, o controle da criação de tarefas é feito normalmente por uma única thread. Isso é feito graças ao uso da diretiva single. Então temos que uma única thread, com o uso da diretiva single, cria tarefas que podem ser executadas por qualquer uma das threads dentro da região paralela. Para criar uma tarefa, utilizamos a diretiva task,
que vai então informar o OPMP que uma nova tarefa deve ser criada e executada de maneira totalmente assíncrona por qualquer thread dentro da região paralela. Ao final da região paralela, temos uma sincronização implícita, onde todas as threads aguardam que não se tenha mais tarefas a serem computadas, de forma a que o programa possa prosseguir de maneira sequencial. Vamos ver aqui um primeiro exemplo do uso da diretiva task. Nesse exemplo, vamos imaginar que temos uma lista ligada, onde cada elemento dessa lista ligada é, na verdade, uma tarefa a ser computada. Então, basicamente, o que estamos fazendo aqui é percorrer a lista ligada e para cada nó dessa lista ligada, computamos uma tarefa, passando como argumento de entrada de uma função compute, que computa essa tarefa, o valor do próprio nó da lista. Então, para isso, criamos uma região paralela e utilizamos, então, o AMP single para criar as tarefas. Então, note que, ao criar uma região paralela, vamos ter várias threads em execução, mas somente uma thread executará o código que está dentro de AMP single, como vimos anteriormente. Então, essa thread vai pegar o início da lista e iterar sobre todos os elementos da lista. Então, enquanto ela encontrar um novo elemento na lista, ainda a ser processado, o que ela vai fazer é criar uma tarefa com o uso da diretiva OMP_task, dizendo que aquele nó vai ser privado, e invocar então uma função, que nesse exemplo aqui se chama compute, para computar aquela tarefa em cima daquele nó da lista ligada. E na sequência vai avançar para o próximo nó da lista ligada. Então, isso aqui vai ser feito para cada elemento da lista ligada e uma tarefa, nesse caso, vai ser composta pela função compute do respectivo elemento da lista ligada. Graficamente falando, temos aqui a situação com 4 threads. A thread principal que começa a execução, que encontra a região paralela e cria outras 3 worker threads. Mas aí, então, essas threads encontram um single e somente a thread principal, no caso aqui nesse exemplo, continua a sua execução, criando as tarefas. À medida que essas tarefas vão sendo criadas com o uso da diretiva OMP_task, as threads que estavam ociosas começam então a pegar essas tarefas e executá-las. Então aqui, de fato, vamos ter a execução dessas tarefas, que na verdade são compostas pela chamada da função compute, passando como n como entrada dessa função. Um segundo exemplo que vamos ver aqui, para exemplificar o uso da diretiva task, é o cálculo de Fibonacci em paralelo. Então, basicamente, aqui o que temos é a função main, que recebe como argumento de entrada um número n, para ser calculado o Fibonacci desse número. Então, o que está sendo feito aqui é a criação de uma região paralela, onde dentro dela utilizamos a diretiva single para iniciar a execução, chamando a função Fibonacci de n inicialmente por somente uma thread. Enquanto isso, todas as outras threads dentro da região paralela estão ociosas. Como Fib, nesse caso, é uma função recursiva, vamos ter várias chamadas recursivas acontecendo a partir daqui. Vamos ver isso na sequência. Ao final da região paralela, o que está sendo feito aqui, então, é imprimir o valor de Fibonacci daquele número que foi utilizado como entrada n, que vai ser armazenado na variável resultado. Aqui vemos, então, a implementação da função Fib, que recebe como argumento o valor n e calcula o valor de Fibonacci desse número de entrada. Então, logicamente, o que ela faz é que verifica se esse valor n é 0 ou 1, porque nesse caso Fibonacci de 0 e de n é o próprio n, e toma uma decisão entre executar as chamadas recursivas de Fib de maneira totalmente sequencial, ou então criar tarefas que vão ser executadas de maneira paralela por outras threads que correspondem a invocações da função Fib de maneira totalmente independente. A ideia aqui é que, se temos tarefas pequenas, essas tarefas podem ser executadas de maneira sequencial, pois evita-se assim o sobrecusto de sincronização e criação de tarefas. Então se decidiu aqui nessa solução que tarefas que são pequenas são aquelas tarefas cujo valor de n, a ser calculado Fibonacci, é menor do que 20. Então sempre que isso acontecer, novas tarefas não serão criadas e a execução recursiva de Fibonacci seguirá a ordem lógica normal sequencial do programa. Porém, quando o valor de n for igual ou maior a 20, teremos a criação de tarefas paralelas. Então, é o caso aqui do else. Então, basicamente, o que é feito é a criação de uma tarefa para calcular Fib de n-1, armazenando o resultado em F1. Uma outra tarefa para calcular Fib de n-2, armazenando o resultado em F2. Então, grosso modo, temos aqui então a criação de tarefas que são, na prática, chamadas recursivas da própria função Fib. Então, quando uma thread pegar uma tarefa desse tipo,
ela vai, na prática, invocar de maneira recursiva a função fib, e ela mesmo, se esse valor de n ainda for maior ou igual a 20, criará outras tarefas, formando assim um grafo, né, de precedência entre essas tarefas. Para garantir que esse grafo de precedência seja seguido na sincronização entre essas threads, é utilizado então aqui a diretiva taskWait. Então, essa diretiva taskWait garante que a precedência nessas chamadas recursivas, que foi criada a partir da execução de OMP task para criar tarefas, seja seguida. Ou seja, eu só consigo calcular F1 mais F2 quando fib de n-1 e fib de n-2 nesse contexto tiver sido finalizada. Mas como isso são tarefas totalmente independentes, para que isso tenha sido finalizada, as tarefas que foram criadas a partir dessas tarefas também precisam ter sido terminadas antes. Então, formando assim uma dependência entre elas, para que a gente possa, então, computar efetivamente os valores e retornar o valor de Fibonacci correto na saída. Da mesma forma que nas outras diretivas, a diretiva task também permite o uso de cláusulas, que são opcionais. Aqui temos o exemplo de algumas cláusulas. Algumas delas já vimos, outras não serão discutidas nesse vídeo e podem ser também obtidas informações sobre elas no guia de referência do OpenMP. Com isso, então, encerramos uma visão geral do OpenMP, com algumas das funcionalidades básicas oferecidas por ele. Obrigado pela atenção e até a próxima.